Deus, quando começou a querer agir nessa terra, ele decidiu assim: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Lembra disso? E aí, quando ele, depois que construiu o lugar, colocou as plantinhas, colocou um monte de coisa, ele decidiu fazer o homem e a mulher. Então, Deus estabelece para nós a relação nessa terra com ele através da família. Foi a primeira coisa que Deus fez. Ah, mas Deus que precisava multiplicar, Deus precisava fazer crescer, né? O povo, realmente, sem homem macho e mulher fêmea, não tem como crescer, né? Multiplicar. Então, se Deus só tinha essa intenção, eu acho que é muito limitado a nossa visão. Deus tem muito mais intenções quando Ele cria a família. E a gente sabe que Ele criou, então, Adão, Eva, Caim e Abel. E essa primeira família é uma família de muitos desencontros. Nós falamos disso, explicamos. Eu sugiro que você pegue a mensagem, falei bastante coisa sobre isso. Só lá em Abraão, lá para frente, no capítulo 12 de Gênesis, é que a bênção estava associada à família. Até esse momento, a bênção não tinha sido associada à família. Apesar de sabermos que tudo que Deus faz é bom. Amém, amado? Não estamos dizendo que era ruim, mas eu estou falando da bênção. Eu estou falando daquilo que Deus delegou, liberou sobre a vida da família a partir de Abraão. Tá bom? Então, por que Abraão e não antes os demais que vieram? Quem sabe dizer? Foi perguntado no domingo, quem lembra? Pela fé. Muito bem. Então, amados, Deus tem um projeto, tem um plano para a família e quer abençoar as famílias. Amém? Ponto pacífico, como a gente fala. Absoluto. Nada pode mudar isso. Deus vai abençoar a família de mulher fêmea e homem macho. Macho e fêmea, porque esse é o projeto de Deus. Estão querendo fazer umas modificações, eu falei isso, mas isso, para o ponto de vista de Deus, não é família. Tá legal? Família tem que ter macho e fêmea. Beleza? Ficou a base, ficou firme na sua cabeça? Claro que eu não quero que você fique achando que a gente não tem que amar as pessoas que pensam diferente. Muito pelo contrário, né? A gente tem que amar e muito. Mas vamos lá. Então, a gente disse que todas as famílias vivem momentos de dores e momentos de amores. Vai depender da interação da família. Vai depender como essa família se desenvolveu. Vai depender da maturidade, da identidade da família, para que essa família viva menos dores, menos uma situação mais satisfatória, mais saudável, tem um relacionamento melhor ou não. Nós dissemos que nas famílias, que é o slide aí, as famílias são o lugar dos amores quando a saúde do sistema permite a diferenciação. Expliquei bem o que era, acho que sim, né? Espero. Diferenciação tem a ver com diferente. Tem a ver com entender alguém que é diferente de mim, mesmo que tenha o meu sangue. Ou que seja agregado, como a gente fala na nossa família, né? Os agregados, né? Que são os maridos, os que não nasceram do mesmo sangue, mas que acabam sendo família também, né? Então, essa diferenciação, quando ela acontece, a família é uma família saudável. É uma família que tem saúde, tem vida. É uma família que se respeita, tem vários valores aí encaixados. De cada um dos seus membros em direção ao quê? A uma identidade madura. Então, a família vai estabelecer a sua identidade. Não sei quantos de vocês já viram aquele filme chamado Casamento Grego. Tem o número 1 e tem o número 2. Já viram aquele filme? É muito legal, tanto um quanto o outro. Esse filme é muito claro para dizer para a gente sobre essa questão. Quando, não sei se vocês se lembram, a moça casou lá com um rapaz e foi apresentar. Ela era de uma família de gregos, e os gregos, daquela região que ela era descendente, porque parece que tem diferenças nas regiões, enfim,
São daqueles que gostam de juntar todo mundo para fazer a comida, para fazer o noivado e não sei o quê, aquele aglomerado, todas as tias, todo mundo arruma a noiva, emperiqueta ela de pé à cabeça. A menina nem queria tudo aquilo, mas eles botaram flor aqui, flor ali, flor não sei onde, lacinho, e vestido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vai todo mundo, e vai todas as tias, ela tem que ficar pelada na frente de todas as tias e todo. Família assim que não tem fronteira, que não tem limite, parece, que não tem fim, nessa diferenciação não existe. A gente chama isso de família simbiótica. O que é simbiose? Simbiose é quando a mamãe tem um bebê na barriguinha. Tem alguma mulher grávida aqui hoje? Acho que é a sua esposa, mas ela não veio, né? Então, tem alguma? Não. A sua esposa está vivendo uma simbiose com o filho dela, com o seu filho, né? E dela também. Quando o bebezinho está na barriga, o bebezinho não sabe que tem uma mamãe e que tem ele. Para ele, é tudo ele. Está entendendo? E quando o bebezinho nasce, ele vai começando a fazer essa diferenciação. A partir do quê? Das interações que ele estabelece com as pessoas que estão ao redor dele. Esse é o papai. Aí o papai vai falar assim, papai. Fala, papai. Aí o menino fala, mamãe. Não, papai. Né? Aí fala, au, au. Aí ele fala, au, au. Né? Ele vai aprendendo o que é o au, au, o que é o titio, o que é a titia, o que é o papai, o que é a mamãe, a partir dessa interação com o mundo, e automaticamente vai se diferenciando da mamãe. Essa relação é extremamente importante. Você que vai ter bebê, já vai ficar ligado nisso, irmão. Aquelas mulheres que agarram o filho e não deixam o bichinho, coitadinho, dá 2 passinhos que ela já vai lá, segura o garotinho, ou a garotinha, elas precisam tratar o seu coração, porque isso não é algo saudável. Acaba prejudicando essa criança, porque ela não consegue ter espaço para se diferenciar. Ela acaba sendo muito dependente. Já viram pessoas inseguras, pessoas que dependem da mamãe e do papai, pessoas com 40 anos de idade, isso é muito comum na nossa sociedade, não saíram da casa dos pais ainda. 40 anos. Claro, tem casa, comida, roupa lavada, pode levar a namorada, pode levar o namorado, pode... Para que eu vou sair? Né? Então, são situações que facilitam ou permitem que essas pessoas não se diferenciem, não criem o seu próprio espaço. Eu achei muito legal, a Rebeca estava falando para mim que eu detonei ela no domingo. Gente, eu não detonei ela no domingo. Estou absolvida, irmãos? Obrigada. Ela não foi muitas vezes abalada, quero deixar claro, ela foi só umas 3. Tá legal? Ela é uma bênção. Eu amo de paixão. Não preciso pensar que ela fala, mãe, você também, né? Fica me detonando. Então, eu vou falar dela uma coisa boa. Você vai embora, não vai ouvir? Vou falar uma coisa boa. Então, vou esperar você voltar. Ai, Jesus, é muito bonitinho, né? Então, as famílias são esse lugar, amado. Um lugar de diferenciação, onde a gente vai caminhando em direção a essa identidade madura. Mas a gente também pode não se diferenciar, o oposto é válido, e caminhar em direção a uma identidade imatura. Já viu gente que tem 50 anos, fica assim na frente do espelho. Sou o cara. Bonitão. Vai lá, saradão. Vou sair com as minas. Eu me lembro que alguns da minha família, para não falar assim o nome da pessoa, né? Mas era bem próximo a mim, não é dessa família agora, da minha família de origem. Teve a fase do lobo, que se fala muito, que botou colar de ouro, aquela camisa aberta até aqui, o peito estufadão, só saía com a menina novinha, porque ele estava ainda, um pouquinho imaturo. Ele não cresceu, emocionalmente falando. Ele ainda estava dependente de certos reconhecimentos, certas
confirmações que os outros precisavam dar para ele, que ele ainda era garanhão, que ele ainda tinha vigor, que a testosterona dele estava lá milhão. Ou as mulheres também, que querem viver. Às vezes eu vejo, gente, outro dia, uma situação de uma pessoa que eu vi no Facebook, ela deve ter uns perto de 50, 2 filhas na fase da etária um pouco menor do que os meus, as 3 de shortinho, com aquele óculos aviador, com aqueles cabelos enormes, tirando foto, assim. Não combina. Mãe tem que ser mãe e filho tem que ser filho. Mãe amiguinha demais, tipo, desse jeito, a mãe precisa ser amiga. Eu sou amiga da Rebeca, sou amiga do Tiago, se for possível ser, né? Se eles me permitem esse acesso, eu sou sempre, estou sempre disponível. Mas eu entendo perfeitamente que eles têm a fase deles e eu tenho a minha. Está entendendo? Eu não tenho que me comparar à minha filha, nem ao meu filho na faixa etária dele, porque eu já vivi isso aí. Eu estou noutra fase. É um tempo novo. Tá bom? Então, a identidade da família, ela precisa amadurecer. Ela precisa crescer. Senão, a gente fica vivendo que nem um monte de adolescente dentro de casa. Vamos brigar por causa da cadeira, vamos brigar por causa da comida, vamos brigar por causa do refrigerante, vamos brigar por causa do pirulito, da cocada, do quindim, do leite condensado. Vamos brigar por causa de tudo. Está entendendo? Precisa crescer. Porque quem não cresce, amado, fica raquítico, dodói. Já viu um monte de crente dodói por aí? Às vezes tem muito crente dodói por aí. Às vezes tem gente que não tem maturidade. Você fala um negocinho assim, parece que o mundo caiu, né? Não, irmão, olha, cuida com isso aqui, não está legal, não. Papapá, olha, você falou aquele dia lá, aquela coisa lá, pô, não foi legal. Pega leve, né? Ai, pastor, como pode falar assim comigo? Eu falei, então, né? O meu melhor. Tudo bem, desculpa aí, se não foi do seu agrado, na sua ouvido, mas, irmão, temos que crescer, né? Crescer. Brigamos hoje, amanhã estamos de certinho, não vamos ficar de bico uma semana. Vamos tentar se entender, vamos tentar crescer, vamos tentar amadurecer nossas relações, vamos melhorar. Amém? Então, a identidade é um processo de maturidade. Pode passar o slide aí. Que está aí, ó, do ladinho, não sei se conseguem ler. É um processo para a vida toda. Nós avançamos, abandonos, tem avanços, tem abandonos, tem permanência no essencial e tem mobilidade e saúde. Coríntios fala disso. Né? O que eu quero dizer com isso aqui? A Bíblia fala assim, ó, deixei as coisas próprias de menino e passei a fazer as coisas de homem, de adulto, de maduro. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Isso tem a ver com maturidade, isso está falando de desenvolvimento, isso está falando de crescimento, isso está falando de alguém que vai alcançar a sabedoria, porque cabelo branco a gente não gosta na nossa sociedade. A gente acha feio, mas na Bíblia se refere à sabedoria. Tem valor. Não é a idade que tem valor, mas é a maturidade. É a sabedoria, é a experiência. Eu vou dizer para vocês, eu tenho 54 anos, sempre eu falo para todo mundo, porque eu adoro ouvir assim, ai, nem parece. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não troco as minhas dores de hoje, as minhas limitações. Outro dia eu fui fazer uma aula de yoga, irmão, foi lá no Rio, né? Semana passada, lembra que eu fui para o Rio? Terça, sexta? Aí minha sobrinha falou assim para mim, boa tia, sabe como é a tia boa, né? Ah, vamos fazer uma aula de yoga, vamos. Meu, você não sabe o que é fazer aula de yoga. Misericórdia, viu? Eu nunca suei tanto na minha vida na ginástica. E eu faço exercício constantemente. Mas suava, parecia uma torneira. E tinha ar-condicionado na sala. Tem que fazer umas posições. Irmão, fique em paz, tá? Na hora que falou, eu não falei. Na hora que falou, também não falei. Eu falava, Jesus. Aí fica aquele montão de música, invocação, eu, Senhor, guarda a minha vida, e eu só, ia lá.
falei, gente, negócio difícil esse troço aqui. Aí tinha que virar a ponte, e eu virava a ponte quando eu era criança. Eu fiz a vela, fiquei de ponta cabeça, irmão. Você acredita? Consegui. Foi um sacrifício que você não tem noção, mas eu consegui. Eu não troco o meu tempo de hoje, com a maturidade que eu tenho, com a sabedoria que Deus me agraciou, com as experiências que eu vivo, mesmo as experiências que não são tão cheias de amores, mas são muito mais cheias de dores, pelo tempo em que eu era novinha, cheia de flexibilidade, cheia de pique, né? Cheia de disposição, não troco, sem rugas, né? Não usava óculos, era magrinha, magrela, parecia igual a Flávia, assim, era, acho que um palitinho, assim, igual a ela. Os ossinhos aparecia tudo. Não troco esse tempo. Por quê? Porque é um tempo de maturidade. E na maturidade, a gente aprende tanta coisa valorosa, tanta coisa preciosa, tanta coisa linda. Não só da parte da revelação espiritual que Deus nos dá, mas também da parte do conhecimento entre as pessoas, de como lidar com as pessoas. Você pensa que eu esqueci como eu era? Não esqueci, não, irmão. Eu sei que eu era osso duro. Me lembro. Quem me conhece há muito tempo se lembra. Não era fácil. Tinha muitas questões minhas que eu refletia nas relações que eu estabelecia. Hoje eu olho para mim e falo, gente, olha que bênção. Como é bom, né? Dar tempo ao tempo. Como é bom a gente fazer terapia, como é bom a gente orar, como é bom a gente se abrir para as direções de Deus, porque a gente cresce. Amém, amado? Então, a família é a matriz, o slide seguinte, de identidade do indivíduo. A família, o desenvolvimento na família acontece e está atrelado a equilibrar, então, dois polos. Foi aí que eu parei, praticamente, fiz uma pequena introdução, né? E esses dois polos, quais são? Primeiro polo, autonomia. Quem sabe me dizer o que é autonomia? Ninguém? Está com vergonha? Tem a ver com independência. Tem a ver com a capacidade que a gente vai construindo de ser quem queremos ser, de ir aonde achamos que devemos ir, de fazer o que queremos fazer, e sem precisar colocar um prato assim na frente da pessoa e falar assim para ela, ai, você aprova? Você acha que está certo o que eu fiz? Ai, você está de acordo? Ou precisar colocar lá no Facebook tudo o que eu faço para que todo mundo vá lá e olhe e fale assim, que legal, curti. Está entendendo, amado? Tem a ver com saber quem eu sou. Quando a gente busca autonomia, aos poucos, através de um longo e complexo processo, a família vai nos ajudando na formação dessa identidade. Isso vai trazendo para nós quem eu sou. Eu sou a Mônica. Eu me lembro que quando eu me tornei pastora, tinha muitas regras. Hoje está muito fácil. Hoje está uma bênção. Mas naquele tempo tinha muitas coisinhas ainda, né? A gente tinha tom para falar, de voz, a gente tinha assim... Não que fosse assim um papel escrito que eu tinha que obedecer, mas era no subliminar, assim. Era aquela coisa meio... Sabe? E aí eu me sentia esquisita, porque eu não podia ser eu. E aquilo soava mal para mim. Achava ruim, porque todas as mulheres de pastor, elas eram aquelas mulheres bem calminhas, que ficava bem quietinha ao lado do marido. E eu não era assim. Eu sempre fui uma pessoa dinâmica, sempre fui uma pessoa, assim, com ideias, criativa pra caramba, né? Penso muitas coisas. Enfim, eu tinha um chamado, irmãos. Tinha um chamado de Deus para ser pastora. Eu falei, caramba, como é que vai ser esse negócio? Aí, um belo dia, eu me lembro que eu falei com o bispo Tito falou assim para mim, eu não era nem diaconisa, nunca fui, na verdade. Por isso que eu acho que eu não participo do grupo do diaconato, porque eu acho que eu nunca fui diaconisa, né? Então, eu protesto, tá bom? Publicamente. Enfim, e aí, o bispo Tito falou assim, Mônica, eu sei que você tem um chamado. Eu sei. Eu olhei
numa reunião cheia de gente, cheia de pessoas junto. A maior parte homens, pastores. Eu regalei uns olhão assim e falei, gente, é Deus, né? Na história, na causa. É Deus na causa. Então, ao mesmo tempo que eu vou construindo a minha autonomia, eu não quero perder o meu pertencimento. Eu não quero deixar de ser Cômora, que eu sou. Meu nome é Cômora. Me chamava de câmera, comoco, cômoda. Pergunto se eu sou... Hoje não, mas na minha época de escola, se eu era filha de japonês. Eu falei, pois é, o olho puxado denuncia, né? Então, sou eu, minha família. Ah, mas a sua família tem isso. Tem, mas é a minha família. Eu pertenço a esta família. Eu sou Cômora, sim. E tenho muito orgulho. Muito tempo eu me envergonhei de ser Cômora. Minha mãe não pode escutar essa mensagem, gente. Mas hoje eu tenho orgulho. Porque eu tinha uma visão da minha família distorcida. Eu só via um lado. Está entendendo? Aquele que me feria. Aquele que me provocava dor. O lado que me trazia amor, eu não via. Eu não conseguia ver, porque a ferida era muito grande, muito aberta, a coisa era tão purgativa que doía muito. Então eu falava assim, eu quero ser Cortes, que é o nome do Bruno. Até que Deus foi tratando minha vida, a coisa foi mudando, a fila andou, eu fiz 45, 47, 50, 50 e pouco. E eu falei, não, sou Cômora. Cômora tem características que eu não abro mão. Agreguei as características, algumas da relação com o Bruno, mas as minhas características, a minha essência, não muda. Sou eu. Eu tenho autonomia, eu sei onde eu vou, mas eu pertenço a essa família. Eu pertenço. E com muito orgulho eu pertenço. Conheço as mazelas, conheço as dificuldades, os tititis, os proprós, mas sou eu. Nasci lá, foi lá que Deus escolheu para mim. Foi lá que Deus falou assim, quando meu pai e minha mãe se juntaram, tiveram uma linda noite de amor, ou tarde, ou manhã de amor, não sei, e eu fui concebida. Numa mulher que não poderia, minha mãe teve gravidez tubária, vários problemas, orava muito, pedia a Deus para dar uma filha para ela e disse que o nome seria Mônica. E aí, eis que estou aqui e vos falo esta noite. Então, são questões que eu não posso negar. Sou família. Tenho orgulho dessa minha família. Uma família de guerreiras, uma família de mulheres muito, muito, muito fortes. Esse processo, então, o próximo slide, aliás, vou ler aqui o pertencimento. Pertencemos a certa família, filho do fulano, que é de certa profissão, pertencente a um grupo social X. Você sabe que na Europa, as casas, porque eu falo a Europa, porque a Europa é o continente antigo, o continente velho, chamado velho. É o primeiro continente que aconteceu, né, depois da África lá e tudo, e que se desenvolveu, as casas tinham a marca na frente. Muitas casas antigas lá ainda tem. Então, por exemplo, se era uma casa de artesãos, tinha o símbolo dos artesãos. Se era uma casa de agricultores, tinha os agricultores. Se era uma casa de sapateiros, de gente que fabricava sapato, tinha o símbolo lá dos sapateiros. Aqui no Brasil tem algumas casas da época da colônia, do Brasil colônia, acho que não, se não me engano, em Salvador, em alguns lugares aí que ainda tem, né, esse tipo de identificação. Por quê? Porque as famílias eram conhecidas pela atividade que aquele pai, a mãe não trabalhava naquele tempo, né? A mãe cuidava do lar, ela era in-house, né? Fora de casa era o homem, né? Então, ela vai criando essa identidade, vai criando esse contexto, essa imagem, né? E vai se caracterizando em cima disso e usa até o nome no nome. O nome da profissão no nome. Antigamente falava-se assim, João o sapateiro, né? Sei lá, Mônica, a psicóloga.
Ou a pastora, né? Então, vai atribuindo nesse sentido, tá? A profissão e a questão de ser pertencente a um grupo social X. O que é um grupo social? A gente tem classes sociais, que a gente sabe, nossa sociedade não é tão estratificada assim quanto a Índia, por exemplo, mas nós temos as pessoas da classe A, um montão de A, tem o outro que é menos A's, tem o B, tem o C, tem o D, tem o E, e assim vai. E, de acordo com a classe que pertencemos, somos de determinadas características, não é? Aprender, vamos para a faculdade, não vamos para a faculdade, vamos fazer curso técnico, não vamos para isso, para aquilo outro. Graças a Deus que com o desenvolvimento, a gente consegue, então, mudar, né, essa história, e muitas famílias que nunca tiveram ninguém que fez faculdade, passam a ter. E é uma grande vitória para as famílias, isso aí, né? É uma coisa linda. Então, não é esse o mérito, mas, enfim, isso tem a ver com a identidade da família. Está claro? Esse processo, amados, permitirá, então, experimentar mais dores ou mais amores. Vai depender de como a gente se desenvolve, vai depender de como essa família trabalha, as relações, vai depender de como a gente se estabelece. Ah, mas não está certo assim, tem que ser assado. Para aquela família, desse jeito, está bom. Para a família do filme que eu falei, que é uma família grega, era normal todo mundo ir para um noivado, mesmo que seja íntimo, coisa simples. Era normal. Era normal colocar um montão de luz na frente da casa, assim, na época do Natal, que lá 5 quadras para lá você vê tudo piscando. Eu tenho um vizinho que é cigano. No Natal, a casa dele fica que você faça assim, ó, de tanta luz, né, na frente. É o gosto deles. Eles são assim, uma cultura que quer mostrar, anda de roupa vermelha, anda de, né, coloridão. Os africanos não são assim bem coloridos, bem barulhentos. Eu fiquei achando tão legal aquela reportagem que passou, não sei se vocês assistiram, da Universal, da Igreja Universal lá na África. Não sei se vocês assistiram, eles fazem maior agitação no culto. Canta e vai, pula e vai para frente, vai para lá, todo mundo. Né? Universal que é toda, né? É tão interessante isso. Vocês puserem na internet, vocês acham isso. Características de uma cultura, características de um povo, características de uma família. Então, eu peço para você procurar entender como é a sua família. Você vai sair desse culto hoje, dessa reunião, pensando, como é a minha família? Que características que tem a minha família? Que jeito que a minha família construiu, ou criou, me criou, né? Tem famílias, como a família do noivo do casamento grego, que eu não me lembro o nome do casal, quem lembrar me ajuda. Acho que é John, alguma coisa assim, né? O rapaz era todo assim. Quando chama para o noivado, vai o casal só. O pai e a mãe dele, mais ninguém. Não vai tio, não vai vô, não vai ninguém. Lembra disso? Assistam esse filme novamente que vocês vão ver como é que é. Não vai ninguém. E eles ficam assim assustados com aquele banzé todo, aquele monte de gente, aquela agitação, aquela coisa louca lá. E começa a dar para eles uma batidinha, né? Eu acho que típica dos gregos, não sei. E aí ele vai tomando, daqui a pouco ele está dançando, todo animadão. É muito engraçado o filme, né? E então a gente vê claramente as características das famílias, né? As famílias são assim, amado. Aí você pensa assim, aquela mocinha que casou. Imagina a casa desses dois. No segundo filme, mostra a casa deles. E eles, o pai da menina da grega lá, compra uma casa do lado para eles morarem, né? Acaba o primeiro filme, se não me engano, por aí. No segundo filme, a filha dele já é adolescente, né? Aí a avó, o vô sai lá, tem uma cena lá que o vô sai correndo da casa dele, quando vê que eles vão sair para a escola de manhã cedo, se mete lá dentro da casa, a menina quer, né, se esconder, fica cheia de vergonha, não sei o quê, bem interessante. E você vê claramente as características, né, da família marcadas ali. Se essa menina não compreende isso, ela vai ter dificuldade para se relacionar com essa família. Ela vai ter dificuldade para interagir, ela vai ter dificuldade de se desenvolver, de se diferenciar. Vai sofrer.
Você está entendendo? Ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai ficar tímida muitas vezes, ela vai ficar com vergonha, ela vai, né? Ela não vai criar uma identidade com essa família, né? Ou acaba também pode virar uma identidade torta, distorcida, não aquela saudável, de um jeito bacana, de um jeito saudável. A gente vê muito claramente isso numa família na Bíblia chamada a família de Acã. Quantos conhecem o Acã? Se você está assistindo Terra Prometida, nós recomendamos, que a gente tem assistido também, o personagem Acã e sua família tem assim uma importância grande na trama, né? Acã tinha uma família fusional. Aí, ó. Parece que você não sabe quem é quem aí no meio dessa fotografia, não é? Não tinha autonomia. Repara os cabelinhos, são muito parecidos das senhoras, olha lá. As mulheres todas têm o cabelinho vermelho, tá vendo? Os homens meio que somem no meio, quer dizer, é uma família fusionada, é uma família embaralhada, é uma família que não tem indivíduos, não são pessoas individuais, né? Fusionalidade, falta de autonomia, pactuação com segredos graves, levando a feridas e morte. Você pode ler a história de Acã, lá no Josué 7, que mostra claramente. E os filhos entram no mesmo padrão familiar e repetem as posturas, as atitudes, né? Ele não consegue se diferenciar. Por quê? Na busca de pertencimento, ou seja, ser reconhecido como dos Acãs, vamos dizer assim, ele então aceita fazer certas coisas. Às vezes, irmãos, a gente aceita fazer certas coisas só porque a gente tem medo de ser rejeitado ou de não ser reconhecido pertencente àquela família. Às vezes, a gente não trabalha a autonomia das nossas vidas. Já viu famílias assim que o vô bebe, o pai bebe, o filho bebe, a filha não bebe, mas casa com alcoólatra? Já viu isso? A gente sabe que, espiritualmente falando, tem a questão da maldição. Tudo bem, não estamos entrando nesse mérito. Mas também tem uma questão de padrão repetitivo. Para pertencer a esta família, todos devem que entrar no mé. Está entendendo? Como que você não vai beber? Cara nordestino, você sabia que o nordestino, ele ensina... Quem tem nordestino aqui? Adoro o Nordeste. Estou doida para ir para lá. Negócio de Bahia hoje, fiquei assim atiçada, gostei muito. No nosso grupo da igreja tem uma galera que está indo para a Bahia. Uma benção. Adoro. Em breve irei. Enfim, lá no Nordeste, eu atendi uma família que era 12 filhos, eram 12 filhos. E atendendo essa família, conversando, descobri que todo mundo aprendeu a beber de novinho, os meninos, principalmente. Ela tinha 7 ou 8 meninos, todos eles aprenderam a beber com 8, 9 anos de idade. Pinga. É praxe, é padrão. Você já viu a quantidade de gente do Nordeste que é alcoólatra? As famílias que bebem muito. Tem uma questão cultural aí, irmãos. Tudo bem, o diabo aproveita isso e seduz, mas tem uma questão cultural também. Está entendendo? E os homens são tudo meio mole, meio chapadão. E outra coisa que eles fazem muito, os nordestinos, os homens, são mulherencos. Tem muitas mulheres. E as mulheres, as oficiais sabem. Tem a teuda e a manteuda. Tu já viu a novela, leu Jorge Amado, Gabriela, teuda e manteuda. É a praxe, é a cultura. Então, para você sair disso, pense a mudança que eu não tenho que ter. Às vezes a gente se converte e a nossa família começa a falar, mas como assim? Agora vira crente e não vai tomar mais uma pinguinha, não? Agora vira crente e não vai olhar para as mulheradas na rua, não? Crente não tem que olhar para a mulher dos outros, tá, irmão? Nem que ela seja linda. Porque ela tem dono.
Deus, se ela não achou ainda esse dono no sentido não de proprietário da vida dela, mas um parceiro, alguém que Deus tem preparado para aquela vida. E se você é casado, você tem que olhar para a sua mulher, mesmo que ela esteja fora de forma, né? É esta que Deus te deu. Amém? Não fique olhando para a mulher alheia, porque isso é adultério e pecado. Tá bom? Enfim, o que acontece? A cultura influencia muito as nossas vidas. Muito. E nós somos um país, amados, um país miscigenado. Hoje mesmo eu estava vendo uma cena lá, um pedacinho só daquele programa de manhã, da Fátima, que a Fátima não estava lá. Tinha um pessoal evangélico do Congo, não sei se vocês assistiram, e eles perguntaram para o rapaz: o que você gosta do Brasil? Eu gosto do Brasil porque o Brasil tem gente de todo, tem preto, branco, azul, cor de rosa, vermelho, todo tipo. Um negão falou, né? Um negão bem, daqueles bem escurão, assim, bem brilhoso, bem, né? Viril. Brasil é isso. Brasil é todo mundo junto e todo mundo misturado, com muito orgulho, com muita alegria, com muita satisfação. Então, a gente tem que entender a nossa realidade. Você vai viajar para um outro país, você vai ver que a cultura é outra. Você vai ver que o jeito é outro, a forma como eles tratam a gente é outra. A gente fica achando que eles estão sendo grosseiros, malcriados com a gente. Não, mas eles não estão, não. Eles são assim. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos, a Tati morou nos Estados Unidos, ela sabe. A gente valoriza muito os Estados Unidos, né, irmão? Eu vou dizer para você, a gente estranhou muito. Foi eu, o Tiago e a Rebeca comer McDonald's nos Estados Unidos. O Bruno estava trabalhando, levou a gente na mala dele, né? E a gente foi curtir lá. Lá fomos nós no McDonald's. Você sabe que Tiago não está presente aqui, mas dá licença, filhinho, vou falar de você. Não sei cadê ele. Só come pão, carne e queijo. Você sabe, né, Roberto? Você virou pai adotivo dele. No Big Mac. Ok, no problems. A gente avisa. Mas em inglês, no onions, please. No tomatoes, no. Ok, thank you very much. Only bread, cheese and meat. Meat, né? É isso, professora? Pensa como veio o hambúrguer, o cheeseburger, o Big Mac. Normal. Depois meia hora falando com a mulher, e a mulher... Yes, ok. Mãe, não vou comer essa porcaria. Ele falava, não porcaria não, eu estou exagerando, né? Mas não vou comer este sanduíche tão especial, né? Eu falei, meu filho, vou fazer o quê? Eu já me virei do avesso, fiquei quase plantando bananeira para falar para a mulher que não era esse que você queria. Não posso fazer, né? Tira aí com a mão mesmo e vamos que vamos, né? E foi assim, entendeu? Por quê? Porque eles têm aquela cultura, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer outros países, por exemplo, na Alemanha. Eu me lembro que eu fui passar, tinha sido depois do 11 de setembro, e nós fomos para Israel, né, com a família toda. E aí fizemos uma conexão, e aí nós fomos em 7 países, 15 dias, nunca façam isso, tá? Nem que seja um bispo mandando, não façam. Tá ok? Não é bom. A gente acordava 4 horas da manhã, era muito cansativo. E aí foi passar lá naquele aeroporto e a mulher... Oi? No meu sapato? O que tem ele? Aí eu... Please, speak slowly, please. O que é isso? Fala devagar, por favor. Né? I am thirsty, ok? Oi. Senta aí, tira o sapato. Mas assim. Opa, por quê? Porque está pitando na máquina. A polícia. A policial que atende ali. Legal. Já tirei o sapato, era um negocinho, ferrinho que tinha dentro da bota e estava apitando. Eles são assim, é a cultura deles, é o jeito deles. Né? E para nós que somos tudo, né? Somos do dente, né? Mostramos logo os dentes, né? Ninguém ri lá, não. Todo mundo é sério. Você vai cumprimentar a pessoa, você não sabe nem se você dá a mão, porque você fica assim meio... Né? É diferente. É estranho.
Aqui, na América Latina, Argentina, eu tenho uma professora que ela é argentina, lá na PUC. E ela fala umas coisas assim, aí você não compreende, você pergunta, oi? Ela é argentina. Irmão, né? Que a gente fala assim, né? Maradona, né? Aqueles brincos e tudo mais. Mas é a cultura, é o jeitão. Está entendendo? Seco, durão. Papum. Essa coisa de, como que você não sabe que não pode estacionar o carro aí? A gente não sabia, não se culpa aí, não sabia. Paz e amor. Né? É assim, porque para eles é um absurdo fazer o jeitinho que a gente faz, fazer as coisinhas que a gente faz. Então, quando a gente vai para um outro país, para outro canto, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa ir com calma, muita calma nessa hora. Amém, amados? Famílias saudáveis. Muda o slide aí, por favor. O que é uma família saudável? Tem um psicólogo aí, que é crente, psicólogo Jorge Maldonado. Ele desenvolveu uma pesquisa e aí ele trabalhou essas 6 características. Eu não vou falar todas, porque o tempo é curto. Mas eu vou escolher 3 aqui, principais, e vou trabalhar com vocês um pouquinho elas, tá bom? Ele diz o seguinte, as famílias saudáveis, eu vou só ler todas e depois eu vou trabalhar as 3. Elas vivem e transmitem valores espirituais. Bom, isso você não tem dúvida, né? Você já está na igreja, já conhece a palavra. Isso é uma característica da família saudável. Tem pesquisa científica hoje comprovando que quem ora supera melhor as situações, as crises, as dificuldades e tudo mais, né? O segundo, mantém estruturas consistentes e flexíveis. Quero parar aí. Estruturas consistentes e flexíveis. O que é uma estrutura consistente e flexível? As famílias necessitam saber quem está no comando da família. Quais são as regras, quais são os limites, quem provê, quem educa, quem disciplina, né? Quem cuida dos enfermos. A consciência dessa estrutura familiar será muito importante em momentos de transição, de vulnerabilidade, de crise, tão comuns no dia de hoje. Quem é que dá o remedinho? Quem é que faz a oração? Quem é que cuida dessa família? Quem é aquela pessoa que fica no hospital? Quem é da família? Cada um ocupa um papel dentro da família, né? Quem é que vai... quando eu e o Bruno tínhamos os filhos pequenos, fizemos a opção por eu ficar cuidando dos meninos, porque eu não tinha ninguém aqui para ajudar. Minha mãe estava longe, não tinha tia, não tinha ninguém, todo mundo muito longe. E nós não tínhamos condição financeira de colocar babá, essas coisas, para eu poder dar continuidade à minha carreira e tudo mais. Então, eu fui de bom grado criar os meus filhos, porque eu achei que seria o melhor caminho. O Bruno era, então, o provedor, né? Ele que ganhava o din-din lá fora e trazia para o sustento da família. Eu era aquela que cumpria a função do lar, cuidar dos filhos, comprar o alimento, cuidar de quem limpa a casa, né? Da manutenção e tudo que dizia pertencente ao lar inteiramente. Não estou dizendo, irmãos, que esse é o melhor modelo, não. Não é. Esse é um modelo, tá bom? Naquele tempo, eu optei por isso, porque eu não tinha outra forma de pensar, ou de agir, ou de optar. Mas eu sei que tem famílias que precisam dos recursos da mulher e do homem. Não dá para a mulher ficar só dedicada aos filhos. Precisa trabalhar também. Às vezes o marido não tem um recurso tão suficiente. Ou eles querem comprar um imóvel, comprar um carro, uma coisa mais cara, né? Sei lá, é um projeto. Então, às vezes, isso tem que ser revisto. Tá? Agora, se tem condição de cuidar da criança quando ela é pequena, principalmente, é melhor a mãe cuidar, com certeza. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Nenhuma dúvida. Muitas mulheres vieram para mim, o que eu faço? Não sei o quê. Olha, se você puder ficar com seu filho, melhor. Mas se você não pode, querido, não há problema, porque não é a quantidade. Tá? Não é a quantidade de tempo que você dá, é a qualidade. Não adianta nada tu ficar o dia inteiro com o filho, lavando, passeando, cozinhando, fazendo isso, que não dá a menor atenção para ele, nem um segundo do seu dia. Não adianta nada. É melhor você estar no escritório, ganhando dinheiro, põe uma empregada lá, mandava ele para fazer 1000 cursos, sei lá o quê. Né? Então, você precisa dar atenção ao seu filho. Você, papai, e você, mamãe.
agora abro um parênteses e explico que famílias bem estruturadas são famílias que cuidam de todos. Papai precisa estar presente na vida do filhinho e na vida da filhinha também. Mamãe também precisa estar presente na vida da filhinha e do filhinho. Tem famílias que a mãe cuida da menina e o pai cuida do menino. Só. Ah, não, você que vai dar bem nela, porque não vai dar bem nela. Você que vai fazer não sei o quê, que vai dar comida para ele, porque ele não sei. Não. O filho, o ser humano, irmãos, lembra que Deus fez a mulher e o homem? E depois tiveram filhos? Deus fez assim. A gente precisa do pai, da figura paterna e da figura materna. Ah, mas morreu de parto. Minha mãe morreu quando eu nasci. Vai adotar alguém na sua mente que vai ser aquele que vai interagir. Uma avó, um avô, um tio, uma tia, enfim. A figura materna precisa. Irmãos, hoje tem muita gente se identificando com o sexo que não é o dele, com o sexo oposto. Tipo, um rapaz se identifica com uma mãe. E uma mãe, uma menina, se identificando com aquele pai. Logo, se esse pai é tão mais interessante do que a minha mãe, eu quero ser que nem o meu pai. Quero jogar bola. Eu quero falar grosso. Eu quero ser descoladão, falar assim, uma besteirada. E assim a pessoa vai se identificando, criando uma identidade. Está entendendo? Daquele gênero. Está percebendo como é que funciona? Mas, pastora, esses dias estavam os debates, eu tenho que falar esse negócio aqui, porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de orientar vocês, né? Explicar. Estava o maior debate. Ah, porque tem 2 anos de idade, já é todo assim, um menino, né? Todo. Ai. Né? Irmãos, eu não estou falando aqui que a gente vai rejeitar ninguém, tá? Que fique muito claro isso. Mas essa pessoa que é nasceu de pipi e diz que está no corpo errado, do ponto de vista de Deus, tá ligado? Eu não estou falando da psicologia agora, tá? Eu estou falando do ponto de vista de Deus. A psicologia pensa outra coisa. Eu não vou entrar no mérito da psicologia. Do ponto de vista de Deus, não existe isso, terceiro sexo. Não há comprovação científica alguma para o terceiro sexo. Não existe. Ninguém conseguiu comprovar que um ser humano nasce fora do corpo certo. Ou seja, numa virada. O que acontece? Apesar de eu saber que tem gente, psicólogo inclusive, crente, que fala que uma possibilidade muito remota de nascer o terceiro sexo. Tudo bem, eu respeito ele. São até professores de cursos importantes aí do São Paulo, mas eu não penso assim. Amém? Eu creio no meu Deus. E eu creio nessa palavra. Se fosse para ser assim, a palavra estaria me dizendo que era assim. A palavra não fala isso. Muito pelo contrário. Ela fala que é homem, Deus cria homem e Deus cria mulher. Macho e fêmea. O que faz uma pessoa mudar o gênero? O que faz essa pessoa? Milhões de questões, irmãos. Milhões. Dentre elas, até a família que ela nasce. Tá? Não é um caso assim muito, vamos dizer, uma coisa assim, é isso. Não é. A gente tem que analisar cada caso. Cada caso é um caso. Mas eu vou dizer para você o seguinte, só para te clarear um pouco. A mulher quer ter, sua esposa quer ter menino ou menina? Irmão, menina, menino, ela quer menino. É menino? É menina. Ela queria menina. Ela queria menino. Ela aceitou bem a menina? Amém. Aceite mesmo. Um caso desse, uma mãe que quer muito um sexo do filho. E ele vem do oposto. Né? E aí essa mãe, então, fica frustrada. Não estou dizendo que é o caso, tá, irmão? Pelo amor de Deus, tá? Não é o caso de ninguém aqui, é lá na Tchecoslováquia só. Ela fica frustrada, fica muito triste. Ai, eu pedi tanto para Deus, eu orei tanto, e Deus me deu. Puxa vida, né? Lá dentro.
Mas é filho, não vai rejeitar. Claro que não, mamãe não rejeita o filho, só se ela tiver muito, vamos dizer, com muitos problemas, né? Existem situações assim. Enfim. E ela começa, então, com essa criança, uma interação, hipoteticamente falando, tá, irmão? Eu não estou dizendo que é todo caso assim. Eu estou dando para você uma luz, para você entender um pouco como forma a identidade. Hipoteticamente falando, ela começa, então, a enfeitar muito esse menino. Ela começa a paparicar muito, ela começa a, né, agir com ele como se ele fosse uma menina. Tem mãe que coloca roupinha de menina no garoto. Sabe, no bebê, bota uma roupinha rosinha. Nossa cultura diz que rosa é de mulher, apesar de que eu acho lindo os homens usando rosa, os homens estão usando, muito másculos, muito homens. Não estamos falando da camisa, Você se denunciou, não tinha nem reparado. Do Jefferson. Não é isso, irmão, presta atenção. O que estamos falando é de características de uma cultura que vai trazendo valores, crenças, né, posicionamentos para aquela pessoa, para aquele ser. Então, aquela mãe fica, ai, que lindo ele de rosa, ai, que amor. Bota um macacãozinho, uma camisetinha, sei lá o que bota, né? Aí bota um sapatinho todo esfuziante, todo, né, cheio de parangolé, como falam no Rio de Janeiro, né? Ai, que lindo. Deixa o cabelo do garoto quase aqui no meio da cintura, né? Ai, que maravilha. Ai, os cachos, que lindo. Ai, os cabelos lisos de índio, que maravilha. Quer dizer, vai reforçando aquele negócio, quer dizer, aquela criança, ela cresce sabendo, pensando o quê? É melhor eu ser que nem mamãe. Porque quando eu sou que nem mamãe, mamãe dá carinho, mamãe dá beijinho, mamãe faz nhe, 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 nhe. Meu coitadinho. Quando eu estou assim, machão, durão, mamãe fala assim, menino, sai para lá, você quer? Está entendendo? Faz sentido para você? Esse pequeno exemplo, eu não estou fechando questão, eu só estou clareando o seu olhar para você compreender um pouco. Por isso que tem livros, até a Jane me falou esses dias de um livro, que fala de que mulher, mãe de menino, né? Acho que é esse o nome do livro, não é, pastor Cláudio? Criando meninos. Ou criando meninas. Às vezes, se o menino tem cara de menina, né? Um menino bonito. Eu imagino, pastor Cláudio deve ter sido um menino muito bonito, os olhos azuis, aquele semblante, né? Ainda é uma pessoa formosa, né? Né? E aí fica aquela pele, enfim, sedosa, aquela coisa, né? Tem menino que já nasce com cara de homem mesmo, assim, você sabe, né? Não é verdade? Mas tem menino que nasce com cara de menina. E aí começa, então, esse processo, está entendendo, irmão? Aí dá 2 anos de idade, a criança não quer brincar de boneca. Ou de carrinho, se é menino, ou de menina, brincar de boneca. Das coisas, ela não se identifica com a menina. Ela se identifica, então, com o sexo oposto. Está entendendo, amado? Numa cultura como a nossa, que homem é macho e machista, e mulher é fêmea e toda... É difícil ser diferente. É difícil um homem delicado, porque todo homem que é delicado, a gente acha que ele é gay. Besta somos nós. Besta somos nós, porque a gente tem que aprender a valorizar a delicadeza, inclusive nos machos. Não necessariamente serão gays por isso, ou serão, né, terão uma questão de gênero aí, não. E as mulheres também guerreiras, poderosas, fortes, não sei o quê, trabalhadoras. Tem muita família, irmão, que o homem fica em casa cozinhando, cuidando da família, tudo é homem, é macho, e a mulher vai trabalhar. E qual o problema disso? Me conta. Qual é o problema? Está entendendo que a cultura produz isso tudo? Tá? Então, as estruturas precisam ser consistentes. As estruturas, ao mesmo tempo que precisam ser consistentes, claras, elas também precisam ser flexíveis. Precisam. As famílias necessitam saber quem está no comando, quais são as regras, os limites, quem provê e tudo mais, como eu li. Flexibilidade, amado, permite que a mudança seja aceita e processada.
Permite que a gente aceite o outro com as escolhas que ele faz, com o jeito que ele se estabelece, né? Com a forma como ele pensa, mesmo que ele seja completamente diferente da minha ideia. Eu tenho que aceitar o meu filho do jeito que ele é, minha filha do jeito que ela é. Graças a Deus, meus filhos pensam parecido com a gente, mas eles poderiam pensar muito diferente da gente. E aí? Continuariam sendo meus filhos, continuariam sendo amados, continuariam frequentando a minha casa, porque eu acho o fim da picada, o fim do mundo, eu acho, as pessoas brigarem, pai e filhos brigarem, e não é mais meu filho. Como assim? Como assim, gente? Isso é um absurdo. Vou te deserdar. Gente, pelo amor de Deus, isso aí não tira. Está no DNA, está no sangue. Não tira. Isso aí não sai. Tá? A flexibilidade vai nos trazer isso. Essa possibilidade de achar um novo caminho. Eu gostei muito que esses dias eu escutei alguém falar assim, olha, eu estou achando um outro caminho de me conduzir no meu lar. Puxa, que lindo isso. Achei lindo. Achei muito especial. A capacidade de uma família é fazer ajustes. Ah, mas sempre foi assim na nossa família. Tá, mas agora os tempos são outros, não é? Sempre casou com festa, mas agora a gente não tem din-din para casar com festa. Ah, sempre vinha no domingo na casa da mamãe, mas agora não dá para ir na casa da mamãe. Ajustes, está entendendo? A capacidade dela fazer ajustes quando são necessários, sempre será um sinal de saúde. Quem é durão, né? Diz que a gente enverga o bambu de verde, quando ele é verde. Quando ele é maduro, não enverga o bambu. Ou seja, você precisa nunca amadurecer como bambu, nesse sentido, de ficar duro, ficar, sabe, sem flexibilidade, porque quebra. E o que quebra não cola de novo, irmão. Fica mancha, fica marca. Mesmo ossinho que a gente quebra, cola tudo bonitinho, você vai tirar a radiografia, está a marca lá que você colou. Você sabe disso, né? Então, marcas e dores ficarão. O casal que é hábil em negociar e renegociar soluções de forma conjunta, demonstra o quê? Flexibilidade e maturidade. Nós vivemos numa sociedade, amados, que muitos casais vivem ainda uma relação de imposição. O homem impõe e a mulher obedece. E usam, às vezes, até a Bíblia para falar assim, tem que ser submissa. Quando falava isso para mim, as pessoas aí do mundo falavam isso para mim, eu falava assim, também tem que amar a igreja, amar a mulher como Cristo ama a igreja. E a si mesmo se deu e morreu por ela. É muito fácil ser submissa a um homem que ama a gente, como Cristo amou. Difícil é ser o submisso a um autoritário. Alguém mandão, impositivo. Mulher, bota tudo de janela aqui, bota a comida na mesa, pensando que... Já viu isso por aí? Só em filme, né? Novela. Não é não? A flexibilidade é marca de uma família saudável. A rigidez num casal leva ao estresse. Guarda isso, irmão. A desunião e a enfermidade. A rigidez, vou ler de novo, de um casal ou de uma família tende ao estresse, à desunião e à enfermidade. Não dá para ser rígido. Eu sei que a gente é crente, e crente às vezes acha que para ser crente tem que ser rígido. Tem muito a ver com os crentes são assim, muito assim, sabe? Cabecinha assim. Então, gente, muita gente não quer ser crente de jeito nenhum, claro. Para ficar rígido. Tem gente que fala para mim assim, detesto igreja. Por quê? Muito cheio de regra, tudo muito... Né? Rigidez. Regras são importantes? São. Regra do trânsito tem, leis que a gente vive na sociedade tem que ter mesmo. Tem que ter as regras, tem que ter a ordem, decência, tem que ter. Agora, rigidez é outra história. Rigidez é falta de flexibilidade. Rigidez é imposição. Rigidez é hitlerismo. Rigidez é, dar na cabeça do outro, porque tem que ser do jeito que eu quero. Isso não é de Deus.
Passa a próxima slide aí. Aumenta ele para eles verem. Conseguem ver? Aumenta aí, por favor. Dá para mudar a foto? A foto. Olha que da hora. Vocês conseguem fazer isso aí? Eu tentei fazer a ponte, mas não consegui, não. A yoga, né? Essa yoga é terrível. O casal que tem estrutura consistente e flexível funciona como uma equipe. Aí. Ou um time e em direção a conquistar os seus sonhos e alvos. Funciona como um time, como equipe, são muito mais fortes. A palavra fala assim: ame a sua mulher como a si mesma, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Efésios 5:33. Amém? Vou falar mais um ponto e já vou encerrar, que é a questão do falar e escutar. Né? Questão da comunicação, que eu acho que esses 2 pontos aqui são pontos extremamente importantes numa família. Tem mais vários, perdão, eu ia trabalhar o perdão também, mas não dá tempo. Espero que os pastores aí tenham condições de trabalhar. O ponto da comunicação clara e direta. Aprendemos de nossas famílias de origem maneiras funcionais ou disfuncionais de nos comunicarmos. 4 pontos importantes, amados. Clareza na comunicação. Clara. Nós, mulheres, adoramos não expressar as coisas e querer que o nosso marido saiba o que a gente quer. Nós temos esse defeito mesmo. Ah, mas precisa ficar desenhando nos mínimos detalhes. Não é? Já vive comigo há tanto tempo, ainda precisa disso, ele não sabe ainda? Não. Lamento informá-lo, porque a caixinha funciona uma de cada vez. Né? E se ele estiver vendo futebol, então esquece, porque não vai funcionar nenhuma caixinha, só do futebol. Clareza, tem que ser clara. Por favor, abra o armário que está no meio, a terceira prateleira, no fundo, à direita, tem um produto. Pegue para mim, por favor. Como? Onde mesmo? Já perdeu toda a metade da informação. É tão engraçado isso, né? Aí a gente fala assim, deixa que eu pego, que é mais fácil. Vou lá correndo rapidinho, pego. Mas, irmão, não faz isso não. Sabe o que acontece? Ele fica mal acostumadão, sentadão no sofá, e você faz... Vai não, irmão. Treina ele direitinho, meninas, treina ele. Né? Clareza. Às vezes o marido quer uma coisa da esposa, mas ele também não sabe pedir. Olha, eu quero sair tal hora, tá bom, amor? Ah, mas você não sabe que a gente tem que estar lá tal hora? Não, que hora que é para sair? Não falou nada. Né? Tem que falar, olha aqui, mas não é falar assim meia hora antes, vou sair daqui meia hora. Não é isso, não dá tempo, irmão. Meia hora não dá tempo. Tem que falar 3 dias antes. Olha, nós vamos lá para o casamento, lá em Diadema. Tá entendendo? É longe. Tu fica pronta X horas, tá bom? Tá. Aí o homem tem que ser esperto, calcula meia hora menos. Ou quer dizer, a mais, manda ela ficar pronta meia hora menos. Sabedoria, irmão, porque aí ela pode atrasar, fica na maior paciência. Tem irmão aqui da igreja, irmão, que é paciente, que eu admiro e tiro o chapéu. É impressionante. Espera a esposa na garagem com as crianças, numa boa, 1 hora, meia hora, 40 minutos. Quarta-feira, domingo, sábado, tudo bem. É lindo. Chega até a constranger a gente, né? Tão perfeito que é, né? Mas existem, tem sabedoria, não é? Clareza. Clareza. Tá claro, irmão? Segundo, expressão aberta dos sentimentos. Já viu aquela pessoa que fica chateada, tu falou alguma coisa, ele não gostou? Aí daqui a pouco ele chega perto de você e dá um, como dizia lá no Rio de Janeiro, um cutão. Lá no Rio de falava aí, né? Não, cutão. Meu pessoal era, você é da outra geração, querido, você é depois. Não tem nada a ver com pornografia, tá, irmão? É cutão mesmo, assim, de dar um socão, assim, um cutucão. Vem de cutucão, né? Só porque o pessoal fala rápido, né?
Por quê? Porque ficou chateado e aí não é capaz de expressar o seu sentimento. Porque ouviu o marido, a esposa ou o filho falar tal coisa que pegou, chateou. E fica. Engole. Já viu gente que tem um monte de gastrite? Já viu pessoal por aí? Que tem assim que tem um mal-estar aqui? Por quê? Porque às vezes a pessoa que engole as coisas. Então a gente precisa o quê? Falar do nosso sentimento. Mas não é acusar, não é criticar, meter o dedão. É assim, olha, você fez aquilo lá? Tudo bem, eu sei que você não teve intenção, mas eu pedi favor para você não fazer mais não. Porque quando você faz aquele negócio, me dói. Eu me sinto. Tá. Não é você fez isso, aquilo e aquilo. Seu peste. Eu sou a peste. Né? Tá entendendo, irmão? Traz para você a responsabilidade. É você que se sente. Porque, às vezes, com outro amigo seu, ou a menina falando com a mulher, ninguém sente nada. Porque está acostumada a falar essas coisas. Tá? 3, colaboração na solução dos problemas. Colaboração na solução dos problemas. Comunicar é colaborar na solução. O que você acha que a gente pode fazer? Vamos trocar os filhos da escola, vamos fazer isso, vamos pôr na perua, vamos fazer não sei o quê, vamos limpar a casa junto. Conversa. Temos um problema, estamos assim, tal, como vamos fazer? Tá? Afeto. Comunicação também é afeto expressado com liberdade e regularidade. Já viu os casais reclamarem? Muito. Que só se encontram na hora da relação sexual. Fora isso, cada um para o seu lado. Não tem carinho, não tem afeto, não tem... É sempre um afeto comprometido com a relação sexual. Tem gente que desenvolve esse tipo de afeto e não consegue relacionar com o outro se não for via o sexo, via a pegada. Estamos falando aqui de um carinho com o filho, de um carinho com o tio, de um carinho com a mãe, de um carinho, de um beijinho, de um afago, de um abraço. Isso que a gente está falando. Isso é comunicar também. Quando a gente gosta do outro, a gente toca o outro. A gente abraça o outro, a gente dá carinho para o outro. Teria muita coisa para falar, né, amados? O versículo, a tela seguinte vai falar das características da língua. Passa aí. Se vocês quiserem, eu posso passar a apresentação para vocês. Tinha muitas outras coisas. E vocês podem seguir aí, ler, estudar, enfim. Amém? Passei aí uns minutinhos, vamos fazer uma oração. Vamos ficar todos em pé. E vamos encerrar. Então, amados, família é algo complicado. Um monte de gente diferente, morando na mesma casa. Ninguém vai vir me ajudar aqui, não? Tem que chamar, assim? Quer que eu mande um desenho assim? Só um tecladinho está de bom tamanho. Só para a gente orar. Família é lugar de gente. E gente tem defeitos, fraquezas, qualidades, características. Precisamos descobrir e trabalhar entre nós como melhor aceitar, como melhor entender, como melhor compreender, como melhor interagir com essa pessoa. Porque nunca, nunca, nunca deixaremos de ser família. Amém? Pegue na mão de quem é da sua família que está com você aí, se veio gente com você da família. Pega na mão. Da família, só as famílias que eu gostaria. Quem não tiver família, estiver sozinho, pega na mão de quem está sozinho também. Faz aí uma família. Isso. Pega na mão de quem está sozinho, isso. Amém? Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada pela vida de cada família. Mais uma vez eu te louvo e agradeço. Nós falamos várias coisas aqui, poderíamos falar muitas outras, Pai. Mas eu creio que aquilo que o Senhor decidiu para esta noite, que o Senhor determinou, foi passado para os irmãos, Pai.
Eu peço que o Senhor guarde essas famílias. Eu peço que o Senhor cuide dessas famílias, Pai. Talvez as famílias aqui representadas tenham muitas dores, mas também eu tenho certeza que tem muitos amores. Muitos momentos de alegria, muitos momentos de satisfação, muitos momentos de paz. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que essas famílias todas aqui sejam preservadas, sejam guardadas. Que cada um na sua identidade, Pai, no seu jeito de ser, que cada um possa ser respeitado, ser reconhecido, que ele tenha espaço para ser aquilo que ele quis ser na vida dele. Seja na profissão, seja no jeito de se colocar no mundo, mas que cada um possa ser respeitado do jeito que o Senhor respeita, do jeito que o Senhor ama, da forma como o Senhor criou. Porque diz na palavra, como eu já falei no domingo, repito hoje aqui, o Senhor viu a gente ainda a substância informe. E o Senhor decidiu que nós estaríamos vivendo nessa terra. Porque o Senhor tem um plano, tem uma missão, tem um projeto, tem um propósito. O Senhor tem uma direção para cada um de nós. Mesmo como família, Pai, eu te peço que cada um possa ser aquilo que o Senhor desejou, aquilo que o Senhor determinou para que eles sejam, Pai. Ah, mas eu não sei o que é. Senhor, revela-te a eles, Pai. Dá a direção, mostra o caminho, Pai. Para que eles possam ser plenos e realizados em todas as coisas. Fortalece as famílias, eu peço. Que a união, a paz, a tranquilidade possam estar guardando e protegendo as famílias. E que a tua presença esteja cuidando de cada um. Eu quero, em nome de Jesus, tomar a tua autoridade contra a obra maligna de destruição das famílias. E declarar que essas obras malignas estão amaldiçoadas e enfraquecidas em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E o Senhor possa ter espaço, Pai, para cuidar dessas famílias, espaço para abençoar essas famílias, espaço para ser quem o Senhor é também, né, no seio dessas famílias, diante dessas famílias. Obrigada, Pai. Eu quero dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Repita comigo, amado. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado. Me desculpa, mas foi importante. Peço perdão aí pelo horário, mas que Deus abençoe sua vida. Até para a semana que vem. Estaremos aqui com a oficina da família. Amém? Tchau.